Pessoal, bom dia. Estamos iniciando aí mais uma live e segunda temporada aí do CoachCast, episódio 1, onde eu tenho a honra aí de receber o meu amigo Felipe Oliveira, uma pessoa que para mim tem um significado muito importante na minha vida, e vamos trazer ele hoje aí para contar um pouco da história dele. Ele que hoje é consultor financeiro aí, tem ajudado milhares de pessoas aí a organizar e reorganizar suas vidas pessoais, profissionais, né? E também aí com certeza ter um aumento de patrimônio. Felipe, muito obrigado pela oportunidade da sua visita, de estar com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo enriquecedor, Felipe. Bora lá, bora conversar um pouquinho. A conversa começou há 12 anos atrás. 12 anos atrás, exatamente. 12 anos atrás, é um ótimo papo, amigo. Foi. Bora lá. Fala um pouquinho pro pessoal quem é o Felipe Oliveira, Claro. né? O que o Felipe Oliveira faz hoje e como que tem sido aí esses 12 anos até então para cá. Foram 12 longos anos e muitas coisas, né? Mas Verdade. acho que o principal ponto, falando de hoje especificamente, hoje eu me divido ali em duas atuações, uma delas até muito mais presente e outra começando dentro da necessidade da primeira, e eu vou explicar tudo isso. Sim. Hoje eu atuo como assessor patrimonial na 8Invest, uma empresa de investimentos no setor imobiliário, dentro do Grupo 8, que hoje é a maior startup de crédito imobiliário do país também. Nosso foco ali é ajudar o cliente a investir de ponta a ponta. Produto financeiro tem em qualquer lugar, qualquer banco. O foco ali é como é que você vai usar isso para que isso realmente traga um retorno para você. Então, um atendimento extremamente personalizado e mais do que isso, né? É humanizado, eu estava até contando, Ivan, eu estou perto do meu, só de 8Invest, estou perto do meu atendimento 1000. Parabéns. Então, exatamente essa ideia de, tipo, poxa, uma coisa que a pessoa continua ali em contato, são muitas pessoas realmente podendo ser impactadas, com total clareza, a pessoa sabe o que e por que está ali, tipo, no mercado financeiro a maioria das pessoas não sabe onde está e por que está, porque pegou, que o gerente ou o assessor falou uma coisa para ela, e às vezes não sabe nem do que se trata. Exato, né? é isso. Esses dias eu estava na fila do banco esperando, eu até brinquei com a minha esposa, igual os incas e os maias, né? Você vai no banco pessoalmente. Exatamente, existe isso ainda? Existe. Pelo menos eu esperei sentado, antigamente era de pé. E aí eu ouvi ali um papo do bancário com o cliente, assim, não é um problema do profissional, não é um problema da classe, mas é um problema do próprio mercado financeiro. Exato. Porque assim, eu sei que esse profissional, ele é pressionado a passar produto para frente. Tem metas para bater, Exato. Tem comissões para ganhar. E é assim que ele sustenta a casa dele. Sim, tá tudo bem. Não, perfeito. Só que assim, na hora que alguém acaba pagando essa conta, porque ele estava explicando dois produtos financeiros e fazendo uma correlação que basicamente não existia. Aí eu até fiquei incomodado assim, falei, nossa, meu Deus do céu. Então aí quando você vai lá, eu estava abrindo uma conta PF no banco que eu já tinha conta PJ, a pessoa fala, porque para abrir conta tem uma questão no seguro. Cara, eu sei exatamente como é que funciona. Eu só, tá tudo certo, eu sei como funciona, tá tudo bem, não precisa. E qual que é o ponto aqui? Aí que linka a segunda atuação. Junto a isso, né, a 8 ela é uma assessoria com produtos financeiros para isso, mas eu, junto com isso, eu também atendo diferentes pessoas, diferentes clientes, mas numa consultoria financeira voltada para a economia comportamental, uma consultoria financeira pessoal mesmo, onde sem produto financeiro, sem ter que linkar alguma coisa, eu vou sentar com as pessoas, sentar com aquele casal, sentar às vezes com a família, se necessário. Entender a necessidade, né? Exato. E trabalhar uma coisa que raramente a gente tem, e eu falo por mim, desses longos anos dos 12, meio que a conta chegou para mim de não ter tido direção financeira. Então é aquela coisa de, poxa, peraí, a gente sempre ouviu muito de, eu quero trabalhar numa coisa que eu gosto para ajudar as pessoas. Mas, pô, parece tão efêmero, parece uma coisa que não vira assim, é muito e é nada ao mesmo tempo. Muito fantasioso, né? Parece muito distante da gente, né? Exato, e ao mesmo tempo é bonito, né? Por isso que a gente repete, ajudando pessoas, que legal, mas efetivamente como?
né? Então, nesse caso específico, há muita clareza quando com a 8 a gente trabalha com os produtos financeiros. Isso para mim é preponderante, esse é o porquê de eu estar em cada lugar. Mas eu também entendi que, peraí, há pessoas que não só ou não poderiam estar nesse momento aqui de querer investir financeiramente, ou talvez não é nem a melhor coisa a se fazer no momento. A pessoa pode ter um ótimo status financeiro, pode ter muita recursos. Coisa. Tem muito cliente. Os principais meus clientes dessa consultoria, tipo assim, cara, você começou a ganhar mais. E a vida mudou, mas os hábitos não mudaram. E aí o ciclo começa. A gente estava falando agora há pouco sobre o livro que você está lendo, né? Que é Psicologia da Financeira. E engloba muito isso, né, Felipe? Porque, na verdade, o dinheiro ele é muito emocional, né? Pra gente que é adulto, né? Cara, eu acho que não tem o que não é emocional. Não tem o que. Até quando a gente tá falando bastante de IA antes de começar, se você não tem um toque emocional na comunicação com a IA, ela vai ficar automática e vai ficar uma coisa de tipo, não dá o resultado legal. Agora, quando você coloca ali a inteligência no artificial, então essa ideia do emocional, cara, ela faz total sentido. Faz total sentido. E eu também falo por mim, porque vim também de família humilde e não tive a oportunidade de ter o conhecimento sobre finanças e também sobre desenvolvimento pessoal. Porque assim, não adianta você também, e a gente vê muito isso, né, Felipe? Você trata muitas pessoas hoje assim, que é o quê? Você até tem recursos, mas se você não tem conhecimento, se você não tem um autoconhecimento, você acaba fazendo muita burrada com dinheiro, né? Tipo assim, como eu também não tive essa questão da educação, então eu acabei gastando dinheiro em coisas que não faziam sentido e que hoje, para mim, seria dinheiro jogado fora. Então, assim, eu gosto muito de falar nas minhas redes aí sobre educação financeira, mas muito voltado de dentro para fora. Sim. Porque não adianta você ter recursos, você ter dinheiro e você não souber administrar. Claro que você também tem que ter o seu dinheiro ali para você gastar em algo que te faz sentido, que você, vamos se dizer assim, né, para jogar fora. Mas você também tem que pensar no futuro, você tem que pensar no você amanhã, né? Se você tem família, se você tem filho, essas coisas. Então, você precisa ter esse conhecimento assim. Por quê? Porque o tempo vai passar para todo mundo. Sim. Né? Então, é melhor você passar com conhecimento, você se estruturando, você arrumando. Né? Eu falo que eu sou um homem em reconstrução, né? E constante evolução também. Por quê? Nossa, eu errei tanto no passado, principalmente com a parte financeira, por não ter tido conhecimento. E agora a gente tem a oportunidade de ter o Felipe aqui nos compartilhando o conhecimento dele, as experiências dele, principalmente nessa questão mais de dentro para fora. Tenho certeza que está sendo muito enriquecedor aí dos nossos telespectadores. Peço aí que vocês acompanhem o Felipe Oliveira nas redes sociais dele lá. Felipe Oliveira em todas as redes? Arroba, né, no Instagram, TikTok, arroba Felipe R. Olive, com V mudo ali. Aí já cai em todos eles, lá na bio tem link do site, essas coisas, então tá tudo lá. Boa. Compartilha aí essa live com todo mundo aí, pessoal. Leva o máximo de conhecimento aí pro seu amigo, pro seu parente, para outros empresários, outros empreendedores aí. Vamos compartilhar aí o conhecimento, que é o que o Felipe veio fazer aqui hoje com a gente. Felipe, e quais são as dificuldades maiores assim que você tem enxergado, né? Por exemplo, desses 1000 clientes que você tem hoje na sua carteira? Um ponto importante, nem todos os 1000 são clientes, eles se tornaram clientes. Nem todos os 1000 quiseram prosseguir, e a ideia de olhar para 1000 atendimentos é exatamente para olhar para, cara, quantas pessoas passaram e o porquê de cada uma, as situações, e assim, tirando o imponderável, né? Tirando de tipo, aconteceu uma coisa que não fazia nem sentido ela continuar naquele momento. Eu vejo que tem 2 grandes desafios. Primeiro, a autopunição do erro, de tipo, puta, cara, errei. Essa conta é muito cara, né? Essa conta psicológica. Você quer ver quando eu atendo uma pessoa que ela passou por um golpe? Putz, cara, essa pessoa tá muito machucada. Tá muito machucada. E assim, e ainda tem aquela pressão social de tipo assim, putz, você caiu em golpe, o ganancioso é o mínimo que vão te falar disso, né? O resto vão te falar coisas horrendas, tal. E claramente que a perícia é importante nisso, que é importante você ter todo esse cuidado, mas
basicamente, passou. Passou, é. Porque um ponto que você falou, beleza, a gente tem que pensar no que a gente vai ficar mais velho. Sim, mas o amanhã é inevitável. Isso. Uma vez eu estava assistindo uma série, e essa frase foi a coisa que mais me pegou, uma série documental, de um caso muito triste, nada a ver com finanças. E aí na série a pessoa fala assim, e no dia mais triste da minha vida, eu percebi a coisa que mais me doeu. Que o sol se pôs no mesmo lugar. E que no outro dia ele nasceu no mesmo lugar. Então, cara, vai ter um amanhã. Se não tiver, você também não tem nada o que fazer a Não tem o que respeito. fazer. Exato. Então, a ideia de trabalhar o amanhã, de melhorar a direção, não é só pensando no amanhã de daqui muitos anos. É também no amanhã. Breve, né? Exatamente. Então, essa questão da condição e assim, eu falo, essa frase, essa expressão está muito em alta hoje, o tal do lugar de fala. Eu falo porque eu tenho muito lugar de fala de me cobrar, Exato. de deitar a cabeça ou de parar e falar, nossa, mas se eu tivesse feito isso aqui, um centímetrinho para cá, não vai fazer nenhum sentido. A menos que você traga isso de estragar para dentro, você realmente consiga olhar isso de beleza. Próximas coisas, eu tenho pelo menos bagagem, eu tenho coisa para pensar a respeito. E a segunda coisa que eu vejo que mais trava as pessoas, principalmente em finanças, é que ter um consultor financeiro ao lado é quase como admitir uma derrota. Entendi. É muito estranho isso. Sabe aquela cultura que hoje é até um pouco mais antiga, da pessoa ter na casa dela, tipo assim, quebrou uma coisa em casa, eu tenho que arrumar. Entendi. Se você não souber arrumar aquilo direito, vai piorar muito. Vai ser mais caro, né? Se é que vai ter conserto depois. Porque não é só o preço em si, mas é o tempo, né? É o tempo que você deixou de se dedicar a uma família para fazer um serviço ali. Não sei o que você está falando, eu sei porque, né, às vezes a gente precisa resolver algumas coisas, né? E às vezes é muito melhor você delegar isso aí para quem realmente sabe que ele vai chegar, vai resolver, você vai pagar e tá resolvido, do que você arruma hoje, amanhã não fica bom e por aí vai, né? E tem um ponto muito legal. Quando não é o preço, quer dizer que tem alguma coisa comportamental e emocional aqui embaixo. Exato. Então, esse é um dos pontos que eu percebi de tipo assim, poxa, eu tenho que falar para outra pessoa me ajudar com as minhas finanças. Ele não vai chegar claro assim aqui, tá? Sim. Só vai falar, não preciso disso agora. Não, eu dou jeito. Não, eu sempre dei jeito. Sim. Eu sempre fiz. Por que agora não? Aquelas coisas de tipo, é quase como se você prorrogasse um tratamento médico, claro, sabe? Por quê? Porque eu vivi até hoje. Eu fumei esse carro até hoje, não morri. Aquela coisa de tipo... Isso, né? Então, tem essa questão bastante ali. E isso, eu me lembro da frase de um cliente meu, médico, e ele falava, cara, eu sempre busquei suporte em áreas que eu não sou especialista, porque eu gastar meu tempo ali, eu perco 2 vezes. No caso dele, eu vou gastar o meu tempo. Se eu fosse para trabalhar, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Sim, então, um plantão que eu faço, em vez de ficar estudando finanças, um plantão que eu faço, eu ia ganhar muito mais dinheiro nisso. Ou eu poderia estar com a minha família. Entendeu? Então, no caso, fica claro ali que não é o preço. E aqui a gente tem que fazer um disclaimer bem importante. Não realmente pode não ser para todo mundo. Sim. E esse é o ponto de virada. Cara, se hoje, na sua vida, você olha para... Vou falar só de finanças. Se você olha para as suas finanças e fala, cara, qualquer ajuda que eu contratar vai gerar um buraco tão grande e maior do que já está, que eu não vou conseguir sair, não é o momento, você vai ter que se virar mesmo. O que acontece? Eu vivi, você viveu, a gente vai sobre... Ou amanhã vai vir de qualquer forma, tá? Agora, se você... Tipo assim, peraí. Não, a resposta para isso foi não. Não tá legal, eu poderia contratar isso, não geraria um problema grande, mas aí entra todo o emocional que eu falei agora. Pode ser uma admissão de derrota, ou eu não quero que alguém olhe para minha casa. O que o Ivan, consultor financeiro, vai dizer de mim, sabendo que eu devo aqui, ou que eu pago ali, ou que eu gasto? Não é sobre isso. No final das contas, é basicamente o mesmo porque a gente é diabético.
Exato. É o mesmo porquê é médico. Esses dias eu fui no médico que eu estava adiando há anos. E aí eu tive uma boa surpresa. Meus exames estavam muito menos piores. Tá. Na verdade, não tinha nada muito agravante, mas tinha um ponto que eu precisava tratar que eu não fazia ideia. Olha aí. Eu olhei e falei, isso daqui eu acho que está com problema. Isso aqui. Nada do que eu achei estava com problema. Era uma outra coisa. E aí ele falou, vamos tratar aqui. Eu falei, caramba, basicamente, eu vivo isso, eu trato as pessoas, as finanças das pessoas, e eu estava renegando esse lado específico meu. É basicamente a mesma É o coisa. famoso casa de ferreiro, espeto de pau, né? Quando tem espeto, né? E aí você falou uma coisa ali, agora, que é tipo assim, né? Às vezes eu tô adiando ali alguma coisa porque eu acho que não sei o que tem, e eu até gravei um vídeo sobre isso, falando que são os monstros de sete cabeças não são tão assustadores às vezes. É porque você gera tanta expectativa de dentro do seu emocional, dos lixos internos que você tem, que aí você fica engrandecendo um monstro que na verdade às vezes nem existe. E foi o seu caso, você chegou lá, não era o que você imaginava, né? E acabou às vezes, resolvendo uma outra situação, né? Exato. E aí é aquela, como não era o que eu imaginava, eu também não estava olhando para o real problema. Olha, tá vendo, pessoal? Esse é o grande ponto. Eu não estava olhando para o que realmente ali estava com uma questão de saúde. Tipo, aí a gente passa dos 30 e pouco, já começa a olhar bastante pessoas. Nossa, nem fala. Por quê? Porque eu quero envelhecer bem. Eu tenho Exato. uma filha de 6 anos, eu quero ver ela ser o máximo possível na vida, sabe? E assim, entramos nisso, eu e minha esposa, é algo que... Esse é um outro ponto que eu gosto de linkar em família. Cara, se vocês como casal, vocês têm ali um casamento em comunhão total de bens em cartório, ou seja, ali de acordo mesmo, né? Claro. Comunhão total, Isso. façam essas coisas dentro de um possível ali, tenham esse profissional atendendo de forma conjunta. Tá? Eu, por exemplo, em todos os meus atendimentos, seja na Oi, seja como consultor, eu sempre pergunto, cara, tem mais alguém com você? E não é aquela questão de venda de só falar com o decisor. É importante realmente, Sim. mas é porque, imagina você, eu sempre brinco com os meus próprios clientes, minha esposa tem o dom de me perguntar o que eu esqueci de perguntar. Olha, tá vendo? E é normal, porque as pessoas estão ali para se completar mesmo. Isso. Né? Então, esse é um ponto que você falou que é muito importante, e é aquela coisa de tipo, a gente, quantas vezes, né, a gente deixou, eu não vou nem abrir essa conta, eu não vou nem abrir esse exame, eu não vou... Pode ser apontando para um outro lado. Exato. Então, querendo ou não, a gente já não tem mais nem idade para ficar fugindo das coisas. Não dá. Eu tô numa fase, né, tô aí com 4.0 já. Boa. E, cara, eu tô numa fase de muito me desafiar. Então, tudo que vem de desafio, eu já vou de frente, cara. Eu já bato por alguns motivos. Primeiro, a carga emocional, né? Senão eu vou ficar ali guardando, remoendo, aumentando algo que às vezes não existe. Outra, já tiro da frente, já mato, já tô livre para fazer outras coisas, né? E outra que, cara, a gente que é adulto tem que encarar, né? Sim. Porque a gente acabou de falar sobre tempo aqui, né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, quanto mais você ficar remoendo, guardando aquilo que você precisa resolver, né? Ficar procrastinando, essa seria a palavra, a gente vai, como se diz assim, colocando pesos em cima da gente desnecessário, né, Felipe? Demais. Então, eu acho que todo livro de conhecimento, todo livro sagrado, de qualquer nível, qualquer coisa assim, se você for, você é da religião X, da filosofia Y, procura no seu livro básico que vai ter uma coisa sobre a carga do próprio dia, as ansiedades do próprio dia. Porque é meio que algo que a gente tem que lidar. Não adianta. Né? Adulta, né? Ao mesmo tempo, você falando isso, cara, dos 12 anos que eu te conheço, eu sei muito bem que você tem essa facilidade. Tá? Não é nem entre aspas, é que pra mim, é uma facilidade que você tem vendo como você se porta. Sim. Talvez se eu te perguntasse, eu não sei se você diria que é fácil pra você. Né? Mas olhando pra essa facilidade em colocar, tipo, cara, eu vou me portar, eu vou lá, eu vou fazer, sempre foi o que você me disse e você fez. Não só o que você disse, né? Então, conta pra mim, pra uma pessoa que é desse jeito, de ir lá e fazer, qual que é o outro lado? Qual que é o desafio, né, de ser uma pessoa? Porque eu sou quase que o contrário. Certo. Pra eu ir lá e fazer, nossa, isso aqui é uma coisa que me trava e falar assim, não pensa não, só vai.
eu não consigo. Parece que abre um negócio assim, eu falo, não, peraí, eu preciso pensar. Não faz sentido. Eu preciso pensar, eu vou jogar na minha IA, inclusive, eu vou conversar com outra coisa, eu vou... Então, para uma pessoa que é realizadora como você sempre foi, qual é o outro lado? Qual é o desafio disso? Conta para mim. Então, no meu caso, o que eu vejo? Eu nunca fui assim. Eu me tornei assim. Por quê? Faz sentido. E isso aí entra naquilo que a gente começou a conversar enquanto a gente tomava café lá. O que acontece? Quando você tem um autoconhecimento, e a IA tem me ajudado muito isso, questão de ter mais disciplina, de auto me conhecer, você começa a ter mais clareza das coisas que estão na sua vida e ao entorno de você. Perfeito. Você tendo mais clareza, você consegue ter uma amplitude maior de ações. Perfeito. E aí eu comecei a entender o seguinte, se eu ficar procrastinando, que é o outro lado que você está perguntando, se eu ficar deixando para depois, isso vai me gerar outros transtornos. Eu não estou nem falando só transtorno psicológico ou qualquer outra coisa assim, mas às vezes outras dificuldades. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma torneira pingando e eu não arrumar essa torneira, e aí essa torneira pode ser qualquer desafio que você tiver na sua vida, amanhã depois ela vai começar a pingar mais. Sim. Vai chegar uma hora que ela vai estar vazando. E aí, o quanto eu quero ficar carregando essa torneira, esse esgotejamento para minha vida? Eu não quero. Eu quero resolver. Inclusive, isso entra bem aqui agora. Eu precisei trocar aqui uma válvula no banheiro e eu precisava trocar antes de hoje. Sim. Porque hoje precisava acontecer um podcast e se precisar usar o banheiro está perfeito. Perfeito. Quanto que eu demorei para fazer isso? Nenhum dia. Eu precisava fazer isso, fui lá, comprei o material, fui lá e resolvi. Então, assim, hoje eu estou muito realizador. Mas é porque eu me conheço. Tá, entendeu? E eu sei as dores que isso vai me causar, isso aí seja qualquer torneira na sua vida aí, que se eu ficar deixando pingando, até isso vai me machucar por dentro. Sim. Então eu preciso resolver. E para você é fácil. Para você, eu não vou usar fácil a palavra. Para você é mais fluido, vamos dizer assim, mesmo em coisas que você não conhece bem. Vamos supor, se você não soubesse do funcionamento da válvula, mesmo assim você ia atrás resolvendo no mesmo dia. Isso, é porque eu penso o seguinte, que primeira coisa, feito é melhor do que perfeito. Sem dúvida. E o segundo passo, ele só vai vir depois do primeiro passo. Então vamos supor que se eu não soubesse o que fazer, eu sei que eu, pelo menos uma válvula, teria que comprar. Perfeito. Então eu vou lá e falo assim, eu tenho essa válvula aqui, eu preciso comprar uma dessa, beleza. O que eu faria? Estudaria. Boa, YouTube. Mesmo. Tem aquela frase, né? Se alguém te perguntar se você sabe fazer, fala que faz, sai de lá e vai aprender. Então eu estou muito realizador. Eu me tornei muito realizador por causa disso mesmo. Eu não quero ficar carregando desafios. Eu não tenho problemas na minha vida, eu tenho um desafio. Então, assim, eu não quero ficar carregando desafios nem desafiozões, né? Sim. Eu quero resolver. Entra naquilo que a gente falou agora. Eu quero resolver logo para tirar da frente e poder fazer outras coisas que fazem mais sentido para mim, entendeu, Felipe? Sabe que eu comecei falando disso porque, assim, eu sou muito adepto a estar com pessoas que são complementares. Sim, claro. E às vezes a gente cai no erro de falar assim, não, peraí, se o Felipe não é tão realizador quanto eu sou, ou ele não é tão legal assim, não, porque o cara é meio chato, ele vai lá... Eu sou chato em várias coisas, mas é verdade. Mas o ponto principal é que ouvir isso para uma pessoa que, para mim, gosta de tipo, olhar o todo antes de ir, eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente olhar e pensar assim, poxa, eu vou deixar... Não. O Ivan tá falando isso, mas, pô, não parou pra pensar, tá agindo muito impulsivo, sim. né? E isso é quase que um julgamento pra eu justificar pra mim o porquê que eu não tô realizando. Ao mesmo tempo que se você me ouvindo, você fala, peraí, pô, legal, eu tenho total visão daquilo. Mas se eu também não tiver um mínimo passo atrás e olhar, eu estouro uma parte hidráulica de uma casa que é um 30% do valor do imóvel. Exato, entendeu? É isso mesmo, Então, esse é o tipo de coisa. Eu te perguntei isso até porque um dos pontos desses 1000 atendimentos que eu sempre registrei muito, sempre fui documentando muitas coisas, e uma das coisas que eu montei um site recentemente, falando dessa parte mais de economia comportamental, eu montei 4 perfis de decisões financeiras e direções financeiras. Okay. Então, assim, qual que é a ideia? No geral, você vai ver que quando você lê o perfil ali, você rapidamente se identifica.
não tem nada de tão profundo quanto um perfil psicológico. Sim, claro. Mas vai te mostrar que o seu perfil, ele te trouxe até aqui, Isso. mas ele também te travou até aqui. Exato, exato. Né? Ele vai precisar de uma... Eu nem sei se essa palavra existe, mas vai funcionar. Uma complementariedade. Ele vai precisar de algo a mais ali, ou minimamente olhar para o outro lado. Sim. Né? Então, igual eu fiz esse exercício exatamente porque o autoconhecimento para mim trouxe isso. Falou, cara, traga habilidades complementares. Porque é muito fácil a gente ficar no berço esplêndido falando não. Bom, é quem pensa duas vezes. Quem pensa para falar. Aí você vê um cara assim que não pensa muito, vai lá e realiza um monte. Você fala, mas também... Aí você começa a contar. Isso, Exato, entendeu? E esse aí que você falou, eu acredito também, tá? Que a gente tem que ter, assim, essa pessoa, como você disse, ser, né? Porque vai complementar. Realmente, às vezes, nem você já chegar saindo é o melhor passo. Realmente, você precisa, às vezes, parar, analisar um pouco mais, fazer um planejamento. Eu falo bastante sobre planejamento aqui nas aulas que eu dou. Sim. Então, só que assim, é igual você fazer um plano de negócio, né? Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Se você fizer, você vai ter uma visão maior do próximo passo que você vai tomar ou não. Só que também pode ser que fique te travando, porque aí você quer deixar tudo bom, tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Aí você nunca inicia. Sim. Então foi o caso aqui do podcast de hoje. Tem algumas coisas que eu preciso fazer no estúdio ainda, mas o básico que eu preciso iniciar, eu já fiz acontecer. Ótimo. Entendeu? As outras coisas a gente vai fazendo no decorrer. Isso aí entra também em alguns vídeos que a gente vê, que é o seguinte. Primeiro você começa. É verdade. Depois você vai alinhando, vai regulando, vai melhorando, vai evoluindo. A melhoria contínua. Perfeito. Afinal, né, foi criada há tantos anos atrás, gere multimilhões de empresas no mundo. Funciona. Exato. Não tem o que falar, funciona. Melhoria contínua é algo muito interessante nisso. E até é a principal dor que eu vejo de muitos clientes, seja com a 8invest, seja na consultoria, que é a ideia de, tipo assim, a pessoa a pessoa que mais precisa de ajuda. A pessoa que mais precisa de ajuda não é só de ajuda profissional, que eu falo, tá? Não é a pessoa que está mais endividada e afundada na baixa renda, porque às vezes ela não vai poder arcar com isso e ela vai precisar que ela mesma se desenvolva, tome o tempo dela. É normal, é processual, tá? Embora, assim, eu desejo sinceramente poder ajudar mais esse tipo de pessoa, mas eu vejo que a pessoa que mais vai precisar de ajuda é a pessoa que talvez saiu desse momento. E aí ela começou a prosperar, a ganhar mais ou a ser melhor remunerada ali. Você vê um exemplo muito claro de clientes que passam num bom concurso. Puta, o cara tava ali com um salarinho e de repente ele começou a ganhar 6 salários. É muito dinheiro? Cara, muito e pouco dinheiro é uma definição que não existe. Isso, só que imagina hoje se coloque nesse ponto. Você ganha X, aí a partir de amanhã você ganha 6. X. Então, assim, tem os exemplos de clientes que estão muito menos complicados e ganham muito mais. Exato. E tem pessoas que, o caso mais claro era um cliente que ganhava mais de 100 mil e a vida dele, a vida financeira dele era um cano, não era um funil. Era assim, entrava e saía. Entendi. O cara deu 100 mil reais mês, entendeu? Mas voltando a essa questão da pessoa que começou a ganhar mais, esse é o ponto de maior necessidade de ajuda. Sim, mais atenção. Exato, porque aparecem 3 coisas na vida dela que antes não tinham. Antes tinha só a dificuldade da baixa renda, a dificuldade das instabilidades do Brasil, que vão continuar existindo e existem. Você falou da sua idade agora, eu nasci no ano de 90, o presidente era o Collor. Para você que tem menos de 20 anos, pergunte para alguém de 50 quem foi Fernando Collor. Essa pessoa vai ter uma sequência de arrepios, vai ali 60 a mais, então vai ser assim. Nem pergunta que é para dar uma palpitação do coração. Exato, pergunte num momento calmo. Então, ou seja, nunca teve um momento, teve uma tranquilidade aqui, mas cara, é mar. Se tá de calmaria, a onda vai aumentar já. É isso. Então, esse é a pessoa, esse é o casal, esse é o profissional que mais vai precisar de suporte, porque para ele vão surgir aquelas 3 coisas que eu coloquei.
risco, Ok. oportunidade e peso de decisão. É Decisões pesadas. É isso. E para ele, aumenta o risco porque aumentou a grana. Né? Uma pessoa que ganha 3 e gasta 4. Para o cara que ganha 15 e gasta 18, né? Então, se você for ver ali, se colocasse numa exata proporção, querendo ou não, 3 mil reais vezes 12 já são 36 mil negativo mês, ano, aliás. Né? Então, mais risco, ao mesmo tempo, mais oportunidade. Certo. Começa a ganhar bem, que seu banco já vai começar a te ofertar crédito, financiamento. Na 8, inclusive, cara, a pessoa tá com dinheiro na mão, nossa, o próprio algoritmo, pesquisa uma coisa, o seu algoritmo vai começar a ficar louco atrás, e tudo vai parecer o quê? Uma boa oportunidade. Sim. E que nem sempre é. Nem sempre é. E o peso de decisão, que é, quando eu olho para o risco, que decisão eu tomo? Essa decisão vai gerar um impacto maior ou menor para cima e para baixo. Exato. Quando eu olho para a oportunidade, que decisão eu tomo? Impacto maior para cima e para baixo. Então essas 3 variáveis, elas vão criar desafios que vão complementar ali. Saiu a dificuldade da renda. Okay. Então agora, parabéns, você tem esses novos 3 problemas ali. Exato, agora é a vida adulta financeira. Antes de você responder as próximas perguntas que eu quero fazer para você aqui, pessoal, se você já está gostando aí, deixa o seu like, compartilha, deixa o seu comentário com o Felipe também, tá? Tenho certeza que ele, assim como eu, vai fazer questão de responder para vocês, dúvidas que vocês tiverem. Se vocês quiserem também uma consultoria especial aí, pessoal ou financeira aí do seu negócio, o Felipe está à disposição de vocês, tá? Felipe, aí entra até uma questão também, se você não sabe administrar pouco, você também não vai saber administrar muito. Claro que você vai saber se você obter conhecimento quanto pouco, para depois quando você ganhar muito também, né? Mas antes de você me responder isso aí, Felipe, eu quero voltar um pouquinho. O Felipe também, você tem, como se diz, especialidade na parte de neurolinguística, Sim. essa parte mais desenvolvimento pessoal, né? Perfeito. Eu sempre falo o seguinte, tem gestores assistindo a gente, tem vendedores, tem empreendedores, tem empresários. Mas antes dessas capas, existe um ser humano ali dentro, não é? É sempre o CNPJ, ou o CPF que decide pelo CNPJ. Né? Exato. E aí eu falo, entra nisso que a gente está falando agora. Se você não muda eu, Ivan, como pessoa, como é que vai mudar eu, Ivan, como palestrante, como mentor de negócios e por aí vai? Me fala um pouco mais sobre essa parte pessoal sua, essa facilidade. Eu já participei de treinamentos com o Felipe, tá? Depois ele vai falar um pouquinho, talvez, sobre a Academia do Herói. É isso? Como é que foi esse projeto aí? Ele incorporou, né? Vamos colocar numa linha do tempo, então, né? Quando a gente se conheceu em 2014, eu estava trabalhando num projeto com o Sebrae, você tinha o seu comércio, e aí foi ali, inclusive, que me despertou muito para querer ter o meu negócio. Okay. Porque o meu trabalho era basicamente divulgar o Senai de comércio, o Sebrae, aliás, de comércio em comércio, fazendo um diagnóstico através da metodologia do Sebrae. Ok. Gratuito. E o mais importante é o seguinte, a gente estava falando um pouquinho antes do papo aqui, tinha 3 reações. A pessoa que sentava e conversava de um para um, tinha a reação do enxotar, e tinha uma outra reação, que era a pessoa se sentir acuada. E foi lembrando disso que eu pensei disso que a gente estava se falando agora sobre o cliente que tem desafios em ter um consultor do lado, porque é quase como se eu admitisse um fracasso. Exato, Eu entrei naquele lugar, falei do Sebrae para trazer mais conhecimento, eu não estou desvalorizando o que você tem ali, entendeu? Exato, E qualquer lugar, qualquer empresa, imagina. Então, é muito mais pela troca, mas há uma coisa um pouco cultural nossa até de falar assim, se eu pedir ajuda do Ivan, primeiro, o que o Ivan vai achar de mim? Segundo, mas eu tenho isso e aquilo, por que eu tenho que pedir ajuda do Ivan? Pula ali, em 2015 eu comecei alguns cursos de neurolinguística e eu me achei muito na ideia do desenvolvimento pessoal, primeiro ali para mim, sabe? Eu quis trazer tudo aquilo para mim, estava passando, foi a fase financeira mais difícil da minha vida e foi basicamente uma coincidência, foi até muito bom porque me ajudou a lidar muito com aquilo, né? Me ajudou a passar de pé, apesar de muitas feridas, mas me ajudou a passar de pé e assim, só que isso
tanto o mosquitinho do empreendedorismo, do próprio negócio, que Sim. mordeu em 14, em 2015 também mordeu a ideia do desenvolvimento pessoal. Tanto que hoje, dando esse salto para hoje, o meu jeito de tratar o cliente ele é sempre muito consultivo. Tá. Muito, muito. Na ideia dos. Tipo assim, você vai ter total clareza, você vai saber. Cara, pergunta pra mim, coloca as suas questões. Eu não tô aqui pra ficar tipo, debatendo os seus argumentos no sentido, se não for legal pra você, tá tudo certo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia do vamos ajustar isso para sua vida, para suas finanças ao mesmo tempo. E eu percebi que dava para fazer isso, né? Aí, graças a alguns pontos, veio também a pandemia ali, e aí profissionalmente eu queria me reencontrar. Em 2021 eu entrei numa empresa chamada Academia de Planejadores. Essa empresa ela é o braço educacional da Life Finanças Pessoais. A Life é uma empresa que está desde 2007 fazendo planejamento financeiro pessoal, sem conflito de interesse, sem vender um produto financeiro. Então, assim, eles estão ali há quase 20 anos no mercado. Servindo. Exatamente. Fazendo essa parte quase que, não só o comportamental, mas guiando decisões e direções sem a ideia do produto financeiro. Quer dizer que ele não importa? Não, só quer dizer que são coisas diferentes. Sim, exato. Eu gosto muito de comparar com o médico, porque imagina você entrar no médico assim, e tá lá o nome de uma farmacêutica bem grande em cima do consultório dele, e ele te passar 5 remédios. Vai ficar naquela coisa de falar assim, será que eu precisava? O cara tá sendo só remunerado. Tá só vendendo aí o produto. Exato. E talvez precisava. Sim. Mas essa quebra de confiança já é a primeira coisa que mina todas as outras. Exato. Então, quando eu vi que dava para aliar o desenvolvimento pessoal ao financeiro, colocando nisso, falei, peraí, isso daqui faz total sentido. 3 anos depois veio a proposta da 8Invest de levar isso para ainda mais pessoas. Sim. Então hoje o meu cliente ele toma uma decisão de investimento imobiliário e ele continua com a gente, não é aquela coisa, a gente joga um produto financeiro e sai correndo, né? Cada um joga uma granada e cada um sai correndo. Pelo contrário, a gente continua junto ali e aí culminou de, a outra parcela de pessoas que eu posso atender, que eu posso ajudar, sendo quem? Não o gestor da sua grana. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer você ganhar mais dinheiro investindo em tal coisa, nessa parte da consultoria, né? Isso, com a 8Invest eu já tenho base, até a empresa tem toda essa construção para fazer. Mas hoje, na consultoria financeira, o que eu fiz? Eu trouxe ali primeiro os 4 perfis para a pessoa se entender. Okay. Para entender de onde ela está. Ela precisa se conhecer financeiramente, né? Cara, a ideia do mapa, né? Coloca ali no seu celular um mapa. A primeira coisa que ele vai procurar é onde você está. Exato. Para depois dizer como chegar. O ponto de partida ali, né? Ponto A, ponto B. É algo que funciona muito bem e esse é um time que está ganhando sempre, não tem por que mexer. Então, olhando para todos esses anos, a ideia casou de uma coisa com a outra, até olhando mesmo para mim. Quando o desenvolvimento pessoal chegou na minha vida, eu consegui lidar com coisas que antes disso eu só, teria me escondido de algum ponto, teria tomado outras decisões. E com certeza, com o desenvolvimento pessoal, depois sendo mais aplicado nela, eu nunca mais caí no mesmo erro de antes. Exato. Entendeu? Você aprendeu a fórmula do insucesso, né? Vamos dizer assim, né? E o sucesso aí também é diferente para cada uma das pessoas, tá? Mas no caso que o Felipe está falando aí, para não ficar voltando naquele insucesso. E ainda nessa parte que o Felipe está comentando agora, questão mais do desenvolvimento pessoal, eu também gosto muito de falar isso porque, assim, quando eu comecei a fazer os primeiros imersões, palestras, treinamentos voltados para essa área, eu falei, gente, se eu quero poder ajudar alguém, primeiro eu tenho que me ajudar. Perfeito. Né? Porque eu me ajudando, entendendo quem é o Ivan, as dificuldades que o Ivan tem naquele momento, né, que não tinha toda a experiência, todo o know-how que eu tenho hoje em diversas áreas, aquilo vai expandindo a sua mente. Perfeito. Né? Aí o ambiente já começa a mudar, as pessoas, as reuniões, o tipo de negócios que você quer fazer. Por quê? Você fala, gente, eu preciso estar naquela mesa onde eu sei menos. Eu preciso aprender com essas pessoas. E aí,
tive diversas oportunidades com o Felipe, de ele me mentorar em algumas oportunidades, de a gente trabalhar junto, né? Inclusive, Felipe, eu tava lembrando esse dia de uma vez, cara, vai chegar a arrepiar porque foi tão emocionante o que aconteceu comigo e o que você falou para mim depois. Eu lembro que eu fui dar um treinamento na cidade de Piracicaba, cara, e o treinamento foi tão maravilhoso, tinha aproximadamente umas 30 pessoas mais ou menos, e depois daquilo eu me senti tão grato, cara, mas tão maravilhado, tão grato, que na volta, né, eu tava dirigindo, eu nem lembro se naquela época existia WhatsApp ainda, mas acredito que sim. E eu mandei no comecinho, mas tinha. Eu mandei uma mensagem falando do Felipe. O Felipe, naquele momento, ele me mentorava lá em algumas situações. E eu falei, Felipe, aconteceu isso, cara, eu tô muito feliz, tô muito grato, sei que tem, agradeci o Felipe. E eu lembro disso que você falou assim pra mim, Ivan, isso aí é graças a você. E você se colocou, você se permitiu com que isso acontecesse, né? Cara, e foi esse momento tão mágico, e esses momentos, tanto é que marca, que eu tô te contando aqui, sim, né? Sim. E sou 1000 vezes grato ao Felipe, tudo que o Felipe fez por mim, tá, pessoal? Eu acredito que é o seguinte, que eu tenho uma frase, por mais risadas que a gente dê, é a pura verdade. Até pra gente ser corno, a gente precisa de alguém. É verdade. Né? Então, assim, ninguém cresce sozinho. Sim. Tá? Seja no lado pessoal, seja no lado profissional, seja no lado financeiro, com o Felipe aí como especialista, tá trazendo o conhecimento, as experiências dele pra gente. E o que acontece, pessoal? Você pedir ajuda não é desmérito nenhum, tá? Não quer dizer que você é menos, não quer dizer que você não sabe das coisas. Eu acredito que pedir ajuda, seja com um psicólogo, seja com um consultor financeiro, seja com um mentor de negócio, isso é sabedoria. Sim. Né? Ninguém sabe tudo das coisas, né? Nós ainda não somos uma IA. Inclusive, esses dias eu perguntei para o GPT, se ele tinha todo o conhecimento do mundo, e ele falou que não. Não, porque ele se considera um navio navegando no mar de conhecimento. Sim. Por quê? O conhecimento do ser humano é muito grande, e ele muda, ele evolui, ele cresce. Então, assim, se nem a inteligência artificial sabe tudo, imagine nós menos mortais, né? Por isso, pessoal, você que está assistindo a nossa live aí, não tenha vergonha, não tenha medo de procurar ajuda, seja na qual área da sua vida for, tá? Falando aí no lado das finanças aí, tá o Felipe, consultor financeiro aí, que pode te ajudar nas suas finanças pessoais, familiares e empresariais também. Felipe, conta um pouco pra gente também, um pouco mais aí sobre essa questão do desenvolvimento, né? E o quanto isso tem te ajudado hoje a lidar com os seus clientes hoje, né? Porque a gente sabe ali que tem clientes faturando mais ou menos, crescendo, faturando mi, às vezes até bi, sim, mas muitos deles não têm os recursos pessoais, sim, de dentro para fora para poder gerir isso. Que nem você, sim, falou, né? Às vezes o cara tem um cano ali, todo o dinheiro que ele entra, sai. Por quê? Porque, como diz no Segredo da Mente Milionária, né, você precisa estar alinhado, você precisa estar sentindo merecedor, e aí entra diversas emoções, diversas, né? Conta um pouco pra gente, Felipe. Boa. Cara, eu gosto de me colocar, gosto muito de esporte, eu gosto de me colocar como técnico. Ok. A questão é o seguinte, eu como técnico, eu consigo potencializar a pessoa que se permite, o atleta ali que se permite. Tem isso também, pessoal. Exato, não, só tem como, né? Eu volto a citar livros sagrados. Todo livro sagrado de qualquer religião, filosofia, perceba, eles vão pedir que você se permita. Exato. Porque se você não se permitir, nem o ser sagrado daquele livro vai poder fazer aquilo. Exato. Então, dito isso, eu gosto de me inspirar no esporte porque o entender das táticas da coisa, até por isso que eu migrei mais para a questão da consultoria. Eu não estou aqui para falar assim, eu fiz e vou te vender o método que eu fiz. E tá tudo certo, isso funciona ali. Mas a minha proposta nesse caso cara, eu tenho todas as ferramentas para ajudar, potencializar o que você já fez. Ok. Para que você continue fazendo para mais. Porque, por exemplo, isso eu consigo ajudar mais profundamente mais pessoas. Sim. Porque aí, eu quero ter o meu negócio. Mas se a pessoa não quer ter o próprio negócio, eu consigo ajudá-la sem jogar ela para abrir um negócio. Sim, entendeu? Do lado pessoal ali. Perfeito. Então, nesse ponto que eu quero entregar, eu preciso ter esse primeiro não julgamento. Ok.
Ok. Segunda coisa, a ideia de não achar que o meu mapa de mundo é o único mapa, minha visão é a única. Ok. E ao mesmo tempo, tipo assim, poxa, se essa pessoa fatura 1.000, eu estou faturando 1.000 hoje? Ainda não. Mas a questão de eu ter a visão do técnico, Ok. eu vou fazer uma metáfora até um pouco mais agressiva nisso. Não é todo mundo que. Não é pelo fato de saber nadar que você não vai se afogar. Exato. Agora, o salva-vida, ele tá ali e ele consegue te ajudar, porque ele tem preparação para te ajudar, não para te ensinar a nadar. Ok. Né? Então entra um ponto, você não vai nadar melhor porque o salva-vida te ajudou. Não, ele tá ali para fazer até uma intervenção muito específica. Sim, claro. E segundo, ele consegue projetar o quê? O todo. Ele está olhando de fora e ele não está com a água batendo aqui com aquele sentimento de vou morrer. Ok. Então, quando você está de fora das emoções, tem muitas filosofias que tratam água com emoção, né? Eles fazem essa correlação. Quando você está fora da água, você consegue até traçar um plano para ajudar aquilo a acontecer. Né? Então, de forma melhor. Agora, se você está ali dentro, você só quer sobreviver. Eu estou me afogando. Então, essa ideia de trazer o desenvolvimento é para que eu não entre lá, ninguém que vai fazer um resgate chega na pessoa a ser resgatada e falar assim, mas você devia estar lá mais perto também. Né? E a pessoa está lá precisando de resgate e fala, dirigiu muito rápido. Mas não, peraí. Existe essa. Primeiro você dissocia do que você acha, do que ajuda, implementa e dali para frente as coisas acontecem. Então o desenvolvimento pessoal, para mim, ele é muito importante para primeiro que a gente saia da nossa própria caixinha. Exato. Sabe? Esse é pensar fora da caixa. A primeira caixa que você precisa pensar é fora da sua caixa. Exato. E você precisa, eu falo o seguinte, né? Você até comentou há pouco, que a gente tem uma certa limitação, né? Seja das pessoas que a gente anda e por aí vai. E aí eu sempre falo o seguinte, se você está onde você está hoje, é porque todo o conhecimento que você obteve até então te trouxe aonde você está agora. Então, se você quiser caminhar por novos lugares, elevar em alguns patamares da sua vida, crescer profissionalmente, pessoalmente, financeiramente, você precisa obter novos e diferentes conhecimentos. Sim. E vai te levar para outros patamares. E muita gente fica na zona de conforto, nós falamos sobre zona de conforto também, de achar que tá bom, achar que tá tudo ok, tá tudo gostosinho, tá quentinho, e aí por isso não sai da zona de conforto, não sai fora da caixinha dos pensamentos, e aí automaticamente não evolui. Se não evolui, também não cresce, não ganha mais, não melhora status pessoal, profissional e por aí vai. Então, pessoal, se você está gostando aí da nossa live, do nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha aí, deixa aí a sua pergunta pro Felipe. A gente vai fazer questão de responder assim que possível, tá bom? O site do Felipe, qual que é? O site hoje é regnum.com.br, Okay. Mas mais fácil do que isso, Regnum com 2 M's, né, que é o nome do projeto todo. Okay. Mas mais fácil do que isso é acessar meu Instagram, meu TikTok, tá lá na bio, o link do site, direto dos 4 perfis, todas as outras redes, LinkedIn também, se você tem, me segue lá. Eu gosto sempre de postar os conteúdos que estão por vídeo nas redes sociais padrão, ali Instagram, TikTok, estão por escrito no LinkedIn. Eu gosto muito de exercitar esse ponto exatamente para procurar o contraponto. Certo. Eu acho que hoje, no final do dia, né, o que eu mais gosto de ajudar os clientes ou pessoas no geral, e que nem sempre é agradável, tá? Sim. Mas é necessário. Eu sou, sem falsa modéstia, eu sou muito bom em te mostrar o outro lado. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser que o outro lado esteja ali só para você descartar e falar, não faz nenhum sentido. Ótimo, descartou e tá tudo certo, prossegue. É isso. Ótimo, beleza. Não, agora de repente é um lado que você não pensou. Ou um lado que isso pode estar acontecendo e eu não estava levando em consideração. Então mesmo a ideia eu gosto muito de uma estratégia de, eu estou desenvolvendo algo, eu preciso pensar em tudo que vai dar certo. Normalmente a gente para ali. Mas o próximo passo, né, até uma forma de gestão de negócios, fazem muito isso no desenvolvimento de plano de negócio, o próximo passo é pensar em tudo que vai dar errado. Certo. Tudo. E isso é desconfortável. Tal qual hoje a gente chama de zona de conforto
a ideia de eu justificar ou passar para pessoas ali, não, eu vou deixar aqui, tá tudo certo. Nem sempre, às vezes é só você não sabe fazer. E tá tudo bem. E tá dizendo que não precisa. Precisa, mas talvez você não saiba. E ok não saber, né? Eu acho que tá mais tudo bem a gente entender que tá ok você não saber naquele momento, mas você vai precisar desenvolver aquilo dali para frente. Né? Eu acho que esse é um ponto bem importante ali. E mais, olhando ali, legal, eu entendi tudo que pode dar errado, vamos implementar. Implementei, nossa, trouxeram o quê? Novas coisas. Tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado. Implementa. A questão da gestão, da melhoria contínua é exatamente isso. E essa ideia de trazer ali a consultoria financeira pessoal é muito inspirada em empresa. Só que na empresa a gente aceita fácil. Empresa tem uma coisa chamada governança. Isso. A ideia de você não gastar mais do que arrecada, a ideia de você trazer pontos como investimento. Então, bebe muito de algo que já está no mercado há muito tempo. Não é a grande novidade, o conceito. A grande novidade é você já aplicar uma coisa que funciona. Claro, com certeza. Para uma coisa que é até muito maior do que uma pessoa só, que são uma instituição. Sim. Instituições, na verdade, peraí, se já está funcionando para instituições, como é que eu trago da pessoa jurídica para física? Então, todos esses ajustezinhos são as coisas que eu trago ali, que estão nos perfis, que estão no site, né, que estão nos materiais ali. É basicamente essa condução que eu trago disso, sabe? Boa. Pessoal, eu vou deixar as informações do Felipe, site, as redes sociais, contato dele também, tudo na descrição do vídeo aí, tá? Então entre em contato com ele, busque ajuda, busque orientação, busque mentoria, não é desmérito nenhum. Na verdade, eu tenho certeza que isso vai potencializar ainda mais os seus resultados, mas principalmente você como ser humano, como pessoa. Felipe, me fala agora sobre o Felipe marido, né, sobre o Felipe pai, que assim mesmo de longe, né, nesses 12 anos que a gente se conhece, muitas vezes a gente ficou tempos, né, laços de tempo, assim, às vezes sem se ver, sem se falar, mas mesmo assim eu não deixei de acompanhar o Felipe, acompanho ele nas redes sociais. Vocês não têm noção, pessoal, são cada vídeo, meu irmão, que são verdadeiras obras de artes aí pra gente poder aprender cada vez mais com quem tá no dia a dia, lidando, fazendo mesmo, não é teoria só de livro, não, é aplicando, o que ele fala ali é coisa que ele vive no dia a dia dele, né? Mas como é que tá essa nova vida, né, essa nova parte do seu momento atual aí como marido, como pai, tem uma menininha de 6 anos hoje? Sim. Falou pro pai babão da criança, já muda até a feição, né? É gostoso, né, Nossa, pessoal? não, é algo assim incrível. E eu vejo a vida em família, ela me desenvolveu muito. Ela me fez crescer muito, ela me colocou sobre pontos e óticas de que claramente tem os seus desafios, como tudo na vida. Se fosse solteiro, sem filho, também teria, né? Não. São outros desafios, são outras questões, mas tipo, eu falo isso pra minha esposa sempre, tipo, todos os nossos momentos familiares felizes, um segundo daquilo compensa todas as chateações de horas, de dias, entendeu? Então, isso quer dizer assim, quer dizer que tem mais? Não, só quer dizer que aquela felicidade ali, ela é muito maior. Importa então, mais do que qualquer coisa. Não, muito maior. Então, assim, hoje eu tenho construí uma família, tenho uma esposa que eu amo muito, eu tenho uma filha que, meu Deus do céu, não tem nem dimensão do que aquilo. O amor para filho não é dimensionável, é um sentimento talvez que não tenha nome. A gente chama de amor para tentar fazer uma referência. Para justificar alguma coisa. Não, para te explicar. Tipo assim, isso aqui, eu amo ela. Não, isso aqui é um outro sentimento que a gente não tem uma palavra específica para isso, na minha visão pelo menos. Amor, eu amo demais a minha esposa me ama também, tenho essa certeza. Nós temos uma família muito estruturada, muito construída, mas a questão com o filho ela é outra coisa. É exatamente essa necessidade de desenvolver uma criança, as pressões de educar uma criança que faz com que você também precise se desenvolver muito. E assim, posso dizer muito claramente, um amigo meu dizia que
ter filho da rodinha. Mas essa questão do pessoal me trouxe muito de tipo, putz, cara, eu quero trazer algo maior para ela, eu quero trazer algo mais interessante para ela específico, né? Então, mesmo se fosse só eu e minha esposa hoje, se fosse só eu e a Tati hoje, pô, eu estaria ali correndo por nós, porque há mais uma pessoa também, né? E hoje a filha, ela traz mais uma questão, tipo assim, por nós dois como casal, eu correria financeiramente, eu quero construir e de usufruir. Pela filha, eu penso no legado. Eu penso em algo de tipo assim, é algo que eu ouvia bastante na época da live dos clientes, falando que a parte mais difícil era a parte da herança. E cara, se você deixa só dinheiro, essa com certeza vai ser uma coisa muito difícil. Né? Então, deixar essa questão de tipo, poxa, eu quero realmente construir para que ela tenha uma vida, não é nem mais tranquila, ela vive uma vida muito tranquila hoje. Né? Perto de tudo que a gente vê em volta, meu ponto é ter uma vida com mais oportunidade. E aí ela vai ser mais treinada para eventualmente os riscos e decisões, né? Sim, claro. Mas ter mais oportunidade é sempre o que eu quero trazer para ela. Assim. Então, hoje, eu não troco a vida familiar por qualquer outra alternativa. Não faz nem sentido essa ideia, sabe? E de verdade, se de repente você olha para a sua situação hoje, eu queria estar vivendo uma outra situação. Gosto muito do Clóvis de Barros, quando ele fala que a gente olha para as alegrias da vida que a gente não viveu e para as tristezas da que a gente vive. E aí não leva em consideração que se a gente estivesse vivendo outra vida, a gente teria outras tristezas. É a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, a ideia do estar presente, a ideia de olhar com afinco, a ideia de consertar. Quando as pessoas contratam você como mentor, quando me contratam como consultor, não é uma questão de mérito ou demérito, até eu preciso ser muito direto, essa pessoa precisa comprar tempo. Porque necessariamente a gente não faz ideia de quanto tempo tem. Exato. Não faz, não tem como comprar mais. Se for a hora, também não tem como barganhar, não tem tempo extra, não tem prorrogação. Então, a ideia principal é a gente precisa comprar tempo com o que nos é possível hoje. Eu vou delegar a parte de plano de negócio do meu negócio pro Ivan, porque, putz, não é só por ele ir lá em horas fazer aquilo. É pelas noites mal dormidas que eu fico quando o meu negócio não dá certo. É isso. Entendeu? Que aí eu fico mal e eu rebato isso na minha família e fica essa questão. E aí todos ali se intoxicam por algo que eu deixei de adquirir por tempo. Sim. Entendeu? Então, mas aí a gente vai viajar menos, talvez nesse ano. Talvez a gente vai ter que manter um carro menor, talvez por agora. E tudo certo. Sim. É esse o tipo de concessão que é importante, né, para que as coisas progridam. Afinal, para a criança, a gente fala para ela que ela tem que estudar, que ela tem que ela tem que. E aí, se ela olhar para o adulto e ver que o adulto, nos seus tem o quês, tira o corpo, ela não vai fazer. Porque o exemplo, ele não é a única forma, né? Mas não é a melhor forma, mas é a única forma de ensinar, né, Felipe? E é gostoso, eu até me arrepiei aqui com ele falando da filhinha, da família, porque é a energia principal nossa, né? É a base de tudo, né, Felipe? Eu acompanhei, eu acredito que o seu relacionamento esteja mais ou menos a mesma idade do nosso conhecimento, né? Entre nossa amizade. Se eu não me engano, acho que eu cheguei a acompanhar o início do namoro de vocês, né? Sim. E hoje, vendo o Felipe onde ele está hoje, né? Ele falou, nossa, a minha família me mudou. Assim, eu particularmente, eu vejo essa mudança. É muito gostoso, né, ter o Felipe aqui comigo e ainda compartilhando esses momentos aqui e ter participado, mesmo que poucas vezes, né, estando junto ali com eles, e hoje ver que ele está crescendo pessoalmente, evoluindo como ser humano, como marido, como pai, né, tem a menininha já com 6 aninhos aí, e eu acredito que isso traz muitos, como se diz assim, muito conhecimento, né, claro.
já percebi que isso aí é o motivo da sua ação, é o seu combustível, né? Ter a família, ter a filha ali. E isso aí que você falou, eu também acredito muito, Felipe, a questão desse amor, né? Desse sentimento, de fazer a gente falar, eu quero mais. Volta naquilo que você falou, porque é o seguinte, ó. Vou pôr em prática a questão dos perfis financeiros que eu montei. E é muito menos sobre o nome só. Eu vou dar um exemplo. Um deles chama de visionário sem estrutura. Okay. Que é a pessoa que ela olha muito para frente, e esse é um dos mais fortes em mim, assim, mas nem sempre ela pavimentou o caminho. Só que o meu mistura com o outro, que é a ideia do, para eu pavimentar o caminho, eu preciso primeiro pensar em tudo e quase como levar tudo ali de um jeito que seja muito reto. Certo. Mas trazendo para a prática, a mesma motivação que me trouxe para construir uma coisa legal para minha família, também pode ser o que me trava na hora de tomar um passo à frente. Okay. Por quê? Porque eu tenho a família. Exato. Então é aquela coisa de tipo assim, poxa, como administrar esses dois? Eles vão existir. E a resposta, você percebeu? Para perguntas totalmente diferentes, que levam para coisas e lugares diferentes, a resposta foi a mesma. Foi exatamente por causa da minha família. Então, sim, ela é um grande combustível. Mas se não for se eu também não tiver esse combustível, ao mesmo tempo um alinhamento interno com elas, ao mesmo tempo uma vontade de fazer aquilo e mais outras questões, eu vou dizer que eu cheguei até aqui por causa delas, por motivação delas, mas eu também não vou daqui para frente por causa delas. E o daqui para frente tem um problema, porque isso é muito sentido financeiramente. A tal da inflação, ela corrói o dinheiro. Exato, é isso. Mas tudo na natureza é corroído pelo próprio sistema, pela própria existência. Né? O oxigênio que nos faz respirar também é o que nos oxida e envelhece. Exato. Então, a ideia principal, claro, de forma muito grosseira falando isso, né? Mas a forma principal é que sim, o que te trouxe até aqui, até em exemplo claro agora, né? O porquê que eu faço desse jeito, porque literalmente o que te trouxe até aqui pode ser a mesma resposta do que hoje te impede de dar um passo. Sim, é pela sua família? Beleza, então a gente vai sentar e vai estruturar um jeito de ser orgânico para sua família, mesmo que tome um tempo a mais para que aquilo aconteça. Porque de repente, é pela minha família que eu fico naquele emprego, até que o emprego não queira mais estar com você também, né? E eu acho também que isso aí que você falou, Felipe, é muito importante, porque assim, entra numa questão de a gente ser egoísta conosco mesmo. Sim. Você concorda? Porque, tipo assim, se eu deixo de fazer as coisas para mim, pensando em alguém, isso acontece muito no nosso dia a dia aí, que é o quê? Eu quero ajudar as outras pessoas, ok. Mas você está preparado? Você está bem? Porque se você não pensa em você em primeiro lugar, se você não está bem consigo mesmo, como é que você vai ajudar o outro? Eu tenho certeza que a sua entrega vai ser muito mais... vai ser menor, na verdade, né? Você poderia estar potencializando ela cada vez mais se você tivesse melhor, com mais energia, com mais saúde, com mais dinheiro, né? Então, assim, eu acredito que a gente não pode ser egoísta conosco mesmo, né? A gente precisa também estar bem para a gente poder ajudar outras pessoas, né, Felipe? Com certeza. A ideia volta na questão de salvar-vida. Exato. Tipo assim, o cara tem que treinar todos os dias para aguentar um peso de uma outra pessoa. Exato. Então, se você se coloca nesse ponto, é importante. E aí volta na ideia, o que a gente só não pode ir é pro preciosismo. Eu tenho que ser o melhor do mundo. Poxa, trabalhe para isso se você quiser. Sim. Mas não é porque você não é o melhor do mundo que você também não pode executar aquilo. Eu não faço ideia quem seja o melhor salva-vidas do mundo, mas se eu ou alguém querido para mim estivesse em perigo, exato. Beleza, eu tô falando de pontos muito emergenciais, de resgate. Vai no médico, então. Sei lá quem que é, não tem nem ranking de médico. Mas volta naquele ponto do começo da conversa que a gente conversou sobre o exame, cara. Eu gostei, eu senti confiança. Você sabe o que eu até falei pra ele? Eu falei, doutor, essa foi uma das poucas vezes que eu fui ao médico e eu fui ouvido. Isso é importante. Exato. Então, essa é a ideia que talvez a gente não esteja bem, e aí eu vou só ficar
jorrando regra na pessoa, porque tem que ser, porque eu cito autores, porque eu cito ali qualquer grande obra toda ao contrário, em braille. Mas não, o negócio é tipo, talvez a gente vai precisar fazer perguntas melhores para ter respostas melhores. Exato. E ao mesmo tempo processar essas respostas sem julgamento. É isso. Aí sim eu consigo ajudar uma pessoa de verdade. Isso aí que você falou, eu acho que é bem bacana também para quem é gestora, liderança aí, que é o quê? Às vezes não é porque você é gestor, que você é líder, que você tem um cargo aí, que você não tem que fazer. Você tem que fazer também. Não estou falando que você fazer todos os dias ou trabalhar com alguém, mas mostrar que se caso a equipe precisar, né, aí já falando aí na questão mesmo de organização, você vai lá e faz também. Claro. Né? Porque muitas vezes você que trabalha aí numa empresa, você tem alguém acima de você, você fala, pô, mas aquele cara não faz nada o dia inteiro. Mas se precisar, o cara vai lá e faz. Sim. Se precisar, o cara vai lá e faz o negócio acontecer. Mas sem dúvida, né? Precisa. E aí, isso é muito importante para que você tome essa consciência, entrando até também na questão da empatia. Que nem você falou, a gente precisa ser ouvido. Né? Claro. E aí, muitas vezes, na sua vida pessoal, se você não ouve seu parceiro, se você não ouve sua parceira para entender as necessidades, as dificuldades dela, como é que vocês vão resolver isso como casal? Sim. E lá na sua empresa também. Não adianta você querer ficar fazendo briefing, ficar fazendo brainstorming, ficar fazendo reuniões. Cara, mas se você não ouve, você quer chegar e falar, ó, a partir de hoje vai ser desse jeito, vai ser de outra forma. Tá, mas você parou para ouvir o seu colaborador? Qual que está sendo as dificuldades? Se está faltando um maquinário, se o maquinário que ele está usando está quebrado. Então, assim, eu gosto sempre de falar nos dois contextos. Claro. Tanto no empresarial quanto no pessoal. Por quê? Porque pode ter gente que esteja assistindo aqui que não é empresário, assim como pode ter gente que está assistindo que seja. Sim. Então, por exemplo, eu até trouxe essa semana aqui, você conhece muito bem a pirâmide de Maslow, Sim. e eu nunca vi em nenhum lugar falando sobre o contexto empresarial. Eu fiz uma adaptação e trouxe ela para o lado pessoal, como todo mundo conhece, né? E eu trouxe também para o lado empresarial. Então, eu sempre gosto de trazer para os dois lados para que ambas as partes tenham conhecimento, né? Então, assim, parar e ouvir, entender as necessidades, a questão da empatia, eu tenho certeza que isso vai fazer com que você cresça, você evolui, mas também a sua empresa. Sim. Você falando isso agora, eu fiquei pensando, eu gosto muito de acompanhar programas empresariais no geral ali, e aí é quase que um consenso, né? Chegar para os decisores das empresas e falar, qual que é o principal problema da sua empresa hoje? Pessoas. Aí olha que loucura, se você falando isso, eu pensei, pô, mas qual que é o principal problema das finanças pessoais das pessoas, claro, hoje? É a não governança financeira. Então, basicamente, que é o quê? Algo fácil para as empresas. Então, essa ideia de buscar pontos do outro faz total sentido. Porque, pô, realmente, se você é uma pessoa que tem desafios em ouvir no seu lado profissional, muito provavelmente o que eu diria logo de cara, você precisa buscar mais referência. É isso. Porque, Ivan, a maioria das vezes, vamos colocar para nós, Claro, vamos puxar trazer aqui pro pessoal. Não, perfeito, vamos puxar pra gente. Quando eu nem sempre quero ouvir, nem sempre é um ponto que eu quero mexer. A ferida dói, né? Exato. Entendeu? E ali, talvez eu estou me sentindo ameaçado nessa posição. Exato. Certo? Tipo, eu procuro tratar muito essa questão em mim, assim, não vejo ela como recorrente em mim, mas já rolou. Claro. Entendeu? E por ter rolado, eu sei exatamente quando isso acontece com uma outra pessoa. Então, Claro. tipo assim, pô, você não quer ouvir, às vezes você olha pra pessoa, ela tá até com uma cara de paisagem. Provavelmente, ela não teve nesse caso, talvez, a humildade de falar, cara, fica mais disso. Exato. Leva isso a fundo. Vamos entender. Porque a ideia de um brainstorm é exatamente que há uma tempestade mental ali. Agora, se você só chegar, vai ser feito desse jeito, beleza? Tá, ok. Então, você como gestor também assuma todos os resultados que tiveram, porque você deu um direcionamento específico. Pode ser que você estivesse completamente certo, mas você só assumiu um risco. Né? Aquela velha coisa de tipo, você dá hoje R$1.000 pelo que tem no meu bolso direito? Putz, pode ser um celular, que hoje qualquer celular vale muito mais de R$1.000. Isso, exato, pode ser só um chaveiro. Exato. E aí? Né? Então, tomar decisões às cegas desse jeito, por não ouvir, por não entender, às vezes parece uma metáfora muito simplista, mas
quantas vezes a gente só precisa simplificar para tentar falar, puta, peraí, olha o tipo de coisa que eu tô tomando decisão. Não, cara, e é só, vai lá e refaz, e refaz, e refaz. E eu falo, até comentei essa semana também em um post que eu fiz aí. A gente complica demais as coisas. Tem coisas que é muito simples de resolver. Sim. E aí entra até naquilo que a gente começou a falar no começo, no começo do nosso bate-papo aí, que é o quê? Chega lá e já faz, já resolve. Né? Porque às vezes a coisa é tão simples, mas a gente quer embelezar, a gente quer deixar o pavão mais bonito, e aí a gente acaba atrapalhando tudo. É verdade. É perfeito, é perfeito. E ao mesmo tempo, né, a simplicidade ela dá próximos pontos de ação. Eu sempre gosto de falar para todos os clientes, não existe dúvida ruim. Na verdade, existe uma. E eu interrompo exatamente para criar isso. A dúvida ruim é aquela que está na sua cabeça, não veio para fora e não te clareia a decisão. Exato. Ah, não sei, então é ruim. Exato. Ah, não sei, eu preciso pensar. Eu sei que você precisa pensar, todo mundo precisa pensar. Exato. Agora, se você não sabe, é ruim. Se você não sabe, ou se você diz que você não sabe, só é pior ainda. Diz que, talvez você disse que você não sabe, mas você só precisa pensar. Diga com clareza, preciso pensar em tal e tal ponto com a minha esposa, ou preciso. Tá tudo, é um grande tabu de venda. Ah, eu vou ver. Não, vou ver não existe, na verdade. Isso né? Mesmo, Porque saindo daqui, eu vou pegar o carro, eu vou para outro lugar, o vou ver já vai ficar para trás. Exato. Então, a dúvida ruim é aquela que persiste, inclusive, na nossa cabeça, de não nos clarear uma decisão. Se a decisão não está clara, a dúvida é ruim. Isso aí acontece muito nas reuniões, em palestras, em treinamento, que às vezes a pessoa pergunta assim, alguém tem alguma dúvida? E a pessoa com medo ou com vergonha de se expor ali, não tira a dúvida dela. Perfeito. E aquela dúvida, além de ajudar ela quando sanada, ajudaria diversas outras que estão do lado profissional, vai te dar nortes, caminhos, né? Que vai ser mais fácil de você resolver. E aí entra novamente naquilo que eu falei. Às vezes aqueles monstros grandes que você criou dentro da sua cabeça, aqueles bichos de 7 cabeças, não é nada daquilo. Por quê? Porque você teve a clareza. Eu estava achando que era isso e não era. Então, assim, por isso que eu gosto de fazer. Porque às vezes o primeiro passo que você deu já clareia, já abre, já tira diversas dúvidas. E aí sim, você vai, agora eu vou organizando, agora eu vou planejando, agora eu vou estruturando, vou reconfigurando. E aí vai para o caminho que você deve seguir, né, Felipe? Sem dúvida, porque disparadamente, pelo menos para mim, o pior arrependimento é daquele que a gente não faz. Exato. Então, se a gente olha uma coisa e tem a clareza, é isso aqui, logo eu sei com o que lidar. Porque poderia, igual você tem o exemplo do exame, poderia ser uma outra coisa, até mais tranquila, mas uma coisa que eu não fazia ideia que poderia ser um problema. Ao mesmo tempo, poderia ser um grande problema. Eu até soltou um palavrão aqui. Meu professor de PNL falava que tem palavrões que servem como aumentativo. Exato. Não é um xingamento, ele é um aumentativo. Poderia ser um grande problema que na hora que realmente estourasse, você ia ter desejado muito ter feito antes. Então, eu sempre gosto de dar esse outro norte para os clientes. Se depois dessa conversa, você olhar de verdade, você vai ter dúvida, você vai ter receios, mas se você olhar para a conversa e falar assim, poxa, o que você me falou hoje, eu queria ter conhecido antes, cara, esse é um sinal da sua cabeça de falar, então faz. Então, ponto, é agora, parabéns. É isso. Esse é o seu momento. Né? Agora, se você olhar e falar, não, tal, quer dizer que tem coisas que precisam ser postas para fora. Exato. Né? E seja com o profissional que você está na sua frente, seja com você, seja com a sua família. Agora, se eu queria muito ter visto isso antes, ótimo, então é agora. Antes você não ia ter X coisas que hoje você tem, seja o dinheiro, seja a disciplina, seja a vontade, seja a necessidade percebida. Então, esse é o meu grande ponto aqui de falar assim, não é só comigo, não é só com a minha conversa. Pelo contrário, você vai ter um monte de conversa na sua vida e você fala, nossa, como eu queria ter conhecido isso antes. É agora. Esse é o sinal que você espera. A gente fica guardando muito as bênçãos das pessoas, né? Não existe isso. Quem tem que te abençoar nesse sentido aí de te permitir é você mesmo, né? Perfeito. Pessoal, que papo enriquecedor, que aula, que oportunidade que nós estamos tendo aqui, tanto vocês quanto eu aqui aprendendo. Felipe, te agradeço mais uma vez, tá? Pela oportunidade. Pessoal, qualquer dúvida, vou deixar os contatos do Felipe aí, tá? Se você já estiver gostando aí também, curte, comenta, compartilha aí, tá? E Felipe, pra gente ir finalizando o nosso papo aqui, como é que tá aí o futuro, né? Como é que tá aí
oportunidades, lançamentos, o que a gente pode esperar aí mais sobre o Felipe Oliveira, sobre os produtos, serviços aí que o Felipe vai ofertar para a gente aí com o tempo, com o passar do tempo, né? Quais são, como se diz assim, o que vem por aí? Cara, hoje, como a Oito ela está bastante consolidada na minha vida com a alavancagem patrimonial, até comecei falando bastante disso e hoje é um grande braço de ajudar pessoas a começar a construir ali, é algo que eu quero manter ali na minha vida, continuando a ajudar pessoas nesse braço específico. Okay. E também intensificar em ajudar ali através das finanças, né, a direcionar melhor. Porque uma das coisas que até me levou a concretizar, parece foi um dos tijolinhos finais, foi na conversa, várias conversas que eu tive com a Oito, quando a pessoa falava assim. Eu sempre começo a pergunta, né, até pela nossa estratégia de mercado, de falar assim, cara, hoje qual é uma parcela confortável para você? Porque é com essa parcela que na alavancagem patrimonial a gente monta para o cliente. Não é com grandes aportes e tal. Então é com aquela parcela específica e é isso que garante o bom resultado, tá? Quando a pessoa não consegue me responder. E não é porque ela tá melindrosa, ou porque, vamos ver, são respostas diferentes. Sim. Quando ela não consegue me responder. E antes, às vezes, ela falou, por exemplo, de um bom salário, ela falou de uma boa vida, boas entradas, um bom fluxo e nada de caixa, falando de empresa agora. Sim. É isso que me fez falar, cara, eu preciso intensificar isso aqui. Até para ajudar mais pessoas a chegar aqui. Claro. Você então, é o mentor delas, né? Perfeitamente. É o treinador delas, né? Exatamente. Talvez das finanças dela. Cara, você já chegou até aqui, você marcou vários gols. Se você se posicionar desse jeito aqui, você vai fazer muito mais. Ou desgastar menos. Exato. Ou ter menos lesão. É isso. Né? Então, essa ideia que o esporte nos ensina muito. E não é sobre trabalhar enquanto eles dormem, porque o atleta é o que mais trabalha, o corpo precisa descansar. Exato. Não é a ideia de, todo mundo tem as mesmas 24 horas. É verdade num certo ponto, mas, peraí, o aproveitamento, ele não é o mesmo. Então é menos sobre jargões e mais sobre, peraí, vamos fazer os seus exames, vamos olhar a sua realidade, vamos olhar o seu caso. É muito personalizado, né? É menos frase de para-choque de caminhão e mais vida real, né? Sem dúvida. Eu já pego a Anhanguera todo dia, a frase de para-choque de caminhão já estou saturado. Não funciona. Se funcionasse, todo motorista era extremamente próspero, porque a gente vê todas essas frases todos os dias. Tudo lindo, né? Exato. Felipão, eu sempre peço aqui pro convidado dar ali, né, a oportunidade para quem está assistindo a gente. Pode ser pode ser mais. Livros, que livros você indicaria aí? Pode ser na questão financeira, pode ser na questão pessoal. Aquele livro que talvez você leu, fez sentido, marcou você. Dica um ou mais, fica à vontade. Olha, eu vou indicar 2. Okay. Um livro na parte pessoal e outro na parte financeira. Já marca aí, pessoal. Já guarda aí, tá? Pega essas dicas aqui com o Felipe. Boa. Cara, eu estou terminando. É que assim, eu já tinha visto vários materiais dele, agora eu estou só compilando. Leia me fugiu agora essa Psicologia do Dinheiro, Psicologia Financeira. É um dos dois. Uma capa branca do Morgan Housel. Muito bom, porque até o que eu estava te falando, não é aquele livro que fica enrolando. Psicologia financeira. Psicologia financeira, né? Perfeito. Às vezes a gente até... não sei o que lá. Não é um livro que vai ficar te enrolando, ele vai te entregar pontos, ele vai te dar bons exemplos. É um livro bem legal para esse conhecimento e principalmente não vai ficar colocando coisas hipotéticas. Cara, vai nele. É foco, né? Exato. Se falasse assim, nunca li um livro sobre finanças, não vai nos mais assim, vai nele primeiro. Porque ele vai te dar esse filtro inicial pra você entender se você quer ver livro de tal outra pessoa e tal. E individualmente, olhando para dentro, eu quero indicar um livro chamado O Alquimista, do Paulo Coelho. Um livro fino, que conta uma história, e nessa história, se você começa a trazer identificação, fala sobre desenvolvimento, sobre peregrinação, sobre reinvenção pessoal, e você olha e fala,
no final você se identifica extremamente com a evolução pessoal e espiritual, sem ferir nenhum tipo de religião, religiosidade. O Alquimista Paulo Coelho é algo assim que eu ouvia muito falar do livro quando eu, na verdade eu não li, eu ouvi nessas idas e vindas, né? Mas assim, ipsis literis, leitura integral do livro. Eu terminei o livro assim, eu lembro que eu estava em casa, eu precisei me sentar, entender e falar, nossa, isso é muito rico. Então, não leia livros também só da sua área, não. Vai ver histórias. Eu gosto muito da questão até de fantasia mesmo, porque tem muito autor que fala com metáforas falando de coisas da nossa vida. Exato. Então, pessoal, a primeira dica aí é a Psicologia Financeira de Morgan House, né? Exato. E a segunda dica aí também do livro é O Alquimista de Paulo Coelho, tá? Vou deixar nas descrições aí para vocês escreverem, para vocês procurarem também. Pessoal, e entra até uma dica que o Felipe falou agora, que é o seguinte: leia livros, tá? Eu acredito que ler é a melhor coisa que existe no mundo, vai abrir a nossa mente, vai expandir. Mas se você, por exemplo, não gosta de ler, faça o que nem o Felipe fez, né? Ouça aí os audiolivros. Os audiolivros. Então, assim, isso é muito importante que você obtenha conhecimento, né? Exato. Eu até gosto de ler, mas essa questão do deslocamento, né? Essas coisas, estava me pegando muito. Aí chegava, sei lá, final da noite, na hora, olhava ali 3 palavras, já tava caindo já de testa no livro. Então, peraí, precisa dar um jeito para isso, né? Existe, né? Eu falo que sempre existe 2 ou mais opções para alguma coisa. Ah, né? sim. Então, se eu não gosto de ler, livro. Eu vou ouvir um podcast. Se eu não gosto de podcast, eu vou, sei lá, vou assistir um vídeo, né? Existem diversas formas, né, Felipe? Eu só quero adicionar uma coisa que você falou, de preferência, ideias que contraponham a sua. Pelo amor de Deus, principalmente nessa época hoje que a gente está sendo menos exposto a diálogos de contraponto, né? Veja ideias, veja, cara, esses tempos eu tô vendo um podcast de gente que eu nem simpatizo muito. Você não tá falando um grande absurdo de nível extremo. Não, eu quero te ouvir. Eu quero entender o seu ponto. E aí você dá pra fazer aquela sessão de falar assim, cara, eu discordo fortemente daquele posicionamento do fulano. Mas isso aqui que ele disse, pô, é legal, eu vou minimamente testar. A ideia de você olhar por um outro lado, eu acho que eu sou tão aficionado nisso, em trazer esse outro lado para as pessoas, eu não posso ser hipócrita de falar assim, não, só os autores que eu gosto. Eu vou só ouvir o Cortella porque eu adoro o Cortella. E aí o próprio Cortella fala assim, não vai pessoas que falem pense isso. Procure pessoas que falam pense nisso. Aí eu falo, pô, mas peraí, o próprio cara que eu gosto tá falando pra eu olhar pra outro lado. O que eu preciso. É isso. O que na verdade, assim, acaba expandindo, né? Eu sei que vai doer um pouquinho, porque a verdade vai vir, né? Sim. Mas é importante essa leitura. Felipe, pra gente finalizar, existe alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar pra galera aí que a gente acabou deixando passar ou não? Uma frase de impacto, algo que você gostaria de sugerir para as pessoas? Eu realmente acredito que estar nessa ideia da consultoria financeira voltado para a ideia da economia comportamental é uma apresentação muito formal, né, e talvez até para explicar. E no final do dia, o que eu quero levar para cada pessoa que se disponha, né, cada pessoa que ela possa comprar o tempo que ela tem melhor. Então, assim, poxa, comprar melhor o tempo, usar melhor esse tempo, e não de um jeito que falaram para você, e sim do jeito que você acredita ser o bom para você. Porém, se você não compra ele, você não vai usar. É igual aquela ideia de vamos usar o tempo como uma roupa, tá? Eu não compraria essa roupa, eu compraria aquela ali, tá? Então primeiro você tem que comprar para depois usar. Exato. Então, a ideia de você despender o seu tempo para ter um tempo específico, né? Tipo, muita gente às vezes fala, se você lava o seu carro, você economiza, e o outro vai falar, se você põe seu carro para lavar, você faz dinheiro com isso. Cara, eu quero que você possa escolher. Então, até para finalizar, aquele conceito do zona de conforto que a gente estava falando um pouquinho antes, o meu objetivo para cada cliente meu
é que ele tenha construído e esteja construindo algo tão legal para a vida dele, seja grande para ele, tá? Grande ali para o que ele vem buscando, ao ponto dele ter a zona de conforto que ele quer, que é o quê? Poder escolher. Quanto custa poder escolher? É simples. Não tem escolha e veja o custo. Ah, eu tô doente, preciso ir para tal lugar, eu vou precisar tomar tal remédio. É uma coisa que você não tem o que escolher, você vai sentir esse custo, experimenta não tomar para você ver. Então, o grande ponto hoje da vida é você poder ter mais escolhas, poder ter as escolhas que ficam de acordo com você. E talvez ao crescer mais escolhas, você vai precisar equalizar todo o ambiente para buscar um próximo passo. Então, essa questão contínua é algo que eu quero continuar ajudando as pessoas, mas no geral é para que você tenha escolha e possa escolher. Porque é a coisa mais cara da vida é não poder escolher. E aí vai ter que vir o que vier. Normalmente é bem caro. E você aceitar isso aí é ruim demais, né, Felipe? Eu falo que nós, como ser humano, nós temos um potencial tão gigantesco, tão grande, que, né, aí a gente, por falta de conhecimento, por falta de treinamento, por falta de permissão e por aí vai, a gente acaba deixando o tempo passar e a gente perdendo isso aí. Mas, assim, a vida da gente é algo tão fantástico, né? Até mesmo as dificuldades, porque, eu acredito que a gente aprenda no amor, só que a gente aprende muito mais na dor, não é? Sim. E aí o que vai se lembrar muito mais da dor, sem dúvida. Isso, vai ficar muito... Exato. Mas assim, a gente precisa arriscar mais, tentar mais, fazer mais, esquecer aí o julgamento das pessoas, né? Acho que a gente precisa se pôr mais à prova, entendeu? Sim. Ou às vezes o pior julgamento é o seu próprio. Exato. É o nosso próprio, né? Exatamente. É aquele que... Porque aí eu tô... igual a gente tava falando no meio do papo de tipo, porque os outros... Não. Às vezes o que você está querendo dizer nisso é o que eu diria do outro se o outro estivesse fazendo aquilo. Eu julgaria ele mal, logo eu não posso fazer. Entendeu? Então tem essa linha de congruência que a gente só vai olhar com o desenvolvimento pessoal, de falar, peraí, e os outros não. Eu não sou tão legal assim, ninguém tá. Eu não sou uma pessoa que posta um story e tem 20 milhões de curtidas. Então, os outros não estão nem olhando. E essa pessoa do 20 milhões está fazendo a vida dela também, tá um pouco ligando. É igual a questão de futebol, né? Tivemos a Copa aí, todo mundo, nossa, e você acompanhou o jogo? Não, eu não fico perdendo tempo com isso. Porque assim, tudo bem, nada contra quem gosta, né? Eu gosto até de jogar uma bolinha, mas tipo assim, eu não vou parar meu tempo pra ficar dedicando nisso, sendo que tem coisas mais importantes pra mim, conversar com pessoas incríveis, estudar, ler um livro igual eu gosto, sendo que isso aí não vai me trazer retorno. Perfeito. Nem retorno financeiro, nem retorno de tempo, nem retorno de nada. Né? Assim como política e tantas outras questões, né? Pra mim, hoje, eu faço exatamente isso. Eu tenho essa liberdade de poder escolher aquilo que faz sentido pra mim. Ótimo. Né? E aí você senta um cliente com você e fala assim, Ivan, eu queria estruturar o meu negócio, porque a Copa que vem é na Espanha. Pô, eu sou de ascendência espanhola, eu queria revisitar, eu quero assistir todos os jogos e ainda revisitar um ponto da minha família. Eu tenho um ponto de expansão do meu negócio lá, sabe que isso vai impactar ou não. E é esse o ponto que o profissional que quer ajudar outro, ele precisa tirar a capa dele. É isso. Falar assim, dane-se o que eu acho, ou o que eu acho eu vou fazer pra mim. Sim. Agora, pro outro ali, eu vou trazer isso daqui, beleza? Tem que ser algo personalizado, eu concordo plenamente. Felipe, contato, você quer deixar o seu número de contato? Eu vou deixar aqui nas legendas também. Eu acho que direto aqui é mais fácil, mas Felipe, sem nada de PH nem nada, Felipe R. Olivo, o link para contato no WhatsApp, nas outras redes, pro site, pros 4 perfis, lá tem tudo ali, clicou no link, tá tudo facinho lá. Boa. Pessoal, vamos chegando aí ao fim do primeiro episódio aí da segunda temporada do CoachCast, né? CoachCast, esse é o nome, e antes de empresários, de gestores, tem um ser humano por trás. Então, o coach ali daquela parte de treinamento de pessoas, né? Sim. E aí, automaticamente, o desenvolver aí empreendedor, vendedor, gestor aí, o pessoal que acompanha a gente, né? Sem dúvida. Pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de ter vocês junto com a gente. Agradeço, Felipe, gratidão mais uma vez pela oportunidade. Obrigado por tudo que você já fez por mim, tá? Pode ter certeza que... agradeço também a sua presença na minha vida, cara. Foi muito importante. Fez e ainda faz sentido para mim, tanto é que você está abrindo a segunda temporada aqui, tá? Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo e o pessoal que está assistindo também. Então, pessoal, acompanhem os nossos canais, nossas redes sociais, tanto minha, Ivan Loureiro, quanto do Felipe Oliveira, tá?
Tenho certeza que tanto os conhecimentos deles quanto os meus conhecimentos aqui também, se a gente impactar pelo menos uma vida, né, Felipe? Já faz sentido, né? Excelente, sim, com certeza. Então, até o próximo episódio aí do podcast e acompanhe os nossos materiais nas nossas redes sociais aí. Forte abraço. Tchau, tchau.